Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A OTAN tenta atrair o Sul Global para a sua agenda. Logicamente que essa tal nova parceria para a cooperação atlântica, da qual eu vou falar aqui, ela não é apresentada claramente como uma parceria militar. Ela é apresentada como uma parceria que envolve temas econômicos, temas ambientais, patrulhamento das águas para evitar a pesca ilegal, etc, etc, etc. Mas, para quem tiver atenção e ler o texto, ler esse artigo aí do Atlantic Council, o Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, vai enxergar ali as intenções que não estão escondidas. Essas intenções elas estão explícitas no texto. Fala-se ali em uma nova Guerra Fria, é traçada ali uma comparação entre a OTAN e essa nova parceria para a cooperação atlântica. Trocando em miúdos, isso aí seria a semente, ou está sendo a semente, porque realmente aconteceu, um acordo foi assinado, uma nova parceria foi estabelecida, que cria um prolongamento da OTAN incipiente, algo que está começando agora, mas há um projeto aí, uma extensão da OTAN para o Atlântico Sul. Então seria o quê? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte e essa nova parceria para a cooperação atlântica seria uma extensão puxando associados à OTAN, claro que com normas completamente diferentes, não estamos falando aqui de um bloco militar como é a OTAN, estamos falando aqui de uma extensão buscando associados, buscando apoio ao projeto da OTAN. O que temos aqui é uma tentativa de organização do Tratado do Atlântico Norte e Sul. Se vocês lerem isso, é justamente isso que vocês vão encontrar lá. Porque há um comparativo, fala-se que, assim como houve a OTAN para o contexto da Guerra Fria, assim como a OTAN surgiu no contexto da Guerra Fria, uma nova Guerra Fria exige uma nova organização do Atlântico. É algo preocupante, até porque, vou falar sobre isso, o Brasil assinou essa nova parceria de cooperação atlântica. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O artigo é aquele ali, sugiro que entrem lá no portal do Atlantic Council, Conselho do Atlântico, e leiam. O documento foi publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, então é um documento oficial. O tratado, a parceria realmente existe. E o título do artigo, que na verdade não é um artigo, é uma miscelânea de textos curtos, de diferentes especialistas falando sobre essa tal parceria. O título é o seguinte: a nova parceria para a cooperação atlântica marca uma mudança radical nas relações transatlânticas? Depois eu vou trazer um mapinha que vai apresentar para vocês aqui os parceiros, né, quem são os envolvidos. O Brasil está entre eles, algo bastante preocupante. E seria o seguinte: a semente de uma espécie de organização do Tratado do Atlântico, Norte e Sul. Não estou dizendo que os países do Sul Global vão entrar na OTAN, estou dizendo que eles estão buscando associados para o projeto, para a agenda da OTAN. E a agenda da OTAN é a agenda das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Ou seja, é uma agenda profundamente nefasta para o Sul Global. Trago ali 2 pontos, está aí o símbolo da OTAN, e trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O grupo abarca nações banhadas pelo Oceano Atlântico, ou seja, engloba países da Europa, da América ou das Américas e da África.
Seria isso um braço da OTAN? É basicamente uma pergunta retórica. A parceria não é apresentada como uma extensão da OTAN, mas existem vários paralelos que são tratados ao longo do texto, né? Que são estabelecidos ao longo do texto. Não é um bloco militar, é uma parceria para questões econômicas, para questões ambientais, o clima, como sempre, né? Os Estados Unidos usam o clima para tudo. Então tem esse fundo, digamos assim, tem essa embalagem ética, mas tem o fundo que é um projeto da OTAN. Só não enxerga isso quem não quer enxergar, porque está no texto, está evidente no texto isso. Segundo, e o Atlantic Council, lembrando sempre, ele é um centro de estudos da OTAN. Segundo ponto, os Estados Unidos utilizarão o tema ambiental e da pesca ilegal para patrulhar o Atlântico. Isso está estabelecido na parceria. Parcerias para a promoção de patrulhas ambientais visando combater a pesca ilegal, e também tem o elemento do narcotráfico, que eu já vou falar para vocês aqui, combater a pirataria no continente africano. O que é até, digamos assim, é até irônico. A gente vê uma parceria que envolve os Estados Unidos e envolve o Reino Unido combatendo a pirataria. Isso aí é bastante irônico, né? Tá chamando a raposa para cuidar do galinheiro. Continuamos aí, tá? Continuamos aí, trago mais 3 pontos. Começo pelas letrinhas azuis. O texto justifica que a OTAN surgiu na Guerra Fria. Isso é um fato. A OTAN surgiu na Guerra Fria. E esse novo grupo, que engloba o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, surge no contexto da nova Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, a OTAN, continua utilizando essa categoria de nova Guerra Fria que estabelece uma visão, nós contra eles. Quem somos nós no caso do discurso da OTAN? Quem são o nós? Os países supostamente democráticos, as democracias liberais, o que na verdade mascara o projeto que é das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Esse é o nós. É esse projeto e o máximo de países que eles conseguirem botar a serviço deste projeto, que inclusive prejudica os países que participam dessa agenda. E o eles é o quê? Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, todos os países soberanos que se recusam a seguir o projeto da OTAN. Esse é o nós contra eles. E essa parceria aí, o texto fala OTAN para a Guerra Fria, uma nova parceria para uma nova Guerra Fria. O texto não sou eu que estou inventando, vai lá e lê. É um centro de estudos da OTAN falando dessa parceria e esse documento foi publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tá? Então, existe essa parceria. E ela foi estabelecida quando? Ela foi estabelecida à margem dos encontros da ONU, da Assembleia Geral da ONU. Ela foi estabelecida agora, tanto é que esse artigo ele é de agora, do dia 20 de setembro, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou recentemente, ou seja, foi ao longo dessa Assembleia que ocorreram conversas e essa parceria, entre aspas, foi estabelecida. Eu não vi a mídia falar sobre isso até agora. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. O texto é claro ao dizer que há a tentativa de formar um atlanticismo para o sul global. Isso é dito literalmente dessa forma. A perspectiva de uma visão atlanticista para o sul global. Só que o atlanticismo ele é o tipo de visão que privilegia os projetos, os privilégios, as perspectivas, os interesses das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Quando fala-se de um atlanticismo para o sul global, está tentando se colocar países do sul global em um projeto que não lhes interessa. A agenda do atlanticismo ela é adversária da agenda do sul global. Em boa medida, os problemas que o sul global tem foram criados historicamente e continuam sendo criados pelo atlanticismo. Ou seja, colocar os países do sul global em uma agenda que não lhes interessa é fazer com que os governos joguem contra a sua própria população. A agenda atlanticista é uma agenda criminosa. E é lógico que eu vou fazer isso porque esse é um canal basicamente anti-OTAN. Se tem uma coisa que fica evidente aqui no canal é que é um canal anti-OTAN, anti-atlanticismo.
crítico em relação ao projeto das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, as oligarquias transnacionais. Terceiro ponto. 15 países africanos fazem parte dessa lista. Mas, e isso é muito importante, mas a África do Sul preferiu ficar de fora. Ela preferiu ficar de fora porque sabe que isso colide frontalmente, porque isso está expresso no texto, isso não está implícito, isso está explícito no texto. É um projeto contra a Rússia e contra a China. A Rússia e a China, por acaso, são o R e o C da sigla BRICS. O que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul não, né? O que a África do Sul fez? Eu não falei Coreia do Sul antes, eu falei África, né? O que a África do Sul fez? Não entrou. Ela não participou. Não participa disso. Tanto é que eu pintei ali a África do Sul no mapinha. Tá? Continuamos aqui, tá? Continuamos aqui. O texto menciona o Brasil como membro. Aí eu fui lá na publicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos e está lá o Brasil como um signatário dessa parceria. Algo que não é positivo, né? Algo que não é nada positivo. O que pode indispor o Brasil e outros BRICS, o que é perigoso. Por quê? Porque o texto é claro e a publicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos também é clara. Trata-se de um projeto atlanticista tentando passar a ideia de que o atlanticismo é algo do interesse de todo o Atlântico, uma parceria para todo o Atlântico. Não. O projeto atlanticista, historicamente, ele tem um viés. Ele é um viés de defesa dos projetos, dos interesses, dos privilégios, do enriquecimento, do ganho, da exploração das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. A OTAN é o braço armado desses setores. Chamem como vocês quiserem. O projeto globalista, o projeto imperialista não são a mesma coisa. Mas estou colocando aqui essa questão em termos que vários de vocês conhecem. Esse é o preocupante. O atlanticismo não é uma liga que luta pelo bem para todos os países do Atlântico, não. É uma embalagem para um projeto profundamente nefasto. Por isso o Brasil participar disso aí, assim como a Argentina, assim como o Uruguai, é algo muito preocupante. É preocupante. A mídia não falou sobre isso, ela ficou falando sobre aquelas bobajadas que o pessoal fica falando no discurso da ONU, aquelas coisas extremamente vazias no discurso da Assembleia Geral, que é tudo um blá blá blá, é tipo discurso de formatura. Então, o que apareceu ali foi o quê? O que a gente tem que ver é os encontros paralelos que acontecem. Isso é que importa. Porque é dali que vão vir as parcerias concretas, as parcerias entre aspas nesse caso. Que é o que vocês chamam aí nos comentários de parceria caracu. Cada um entra com uma parte, né? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado porque o Brasil, ele entrou nisso aí. O Brasil entrou nisso aí. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, tá? Segundo ponto. O texto fala em combater pirataria jihadista na África e o narcotráfico nas Américas. Bom, né, isso é histórico nos Estados Unidos. Combater o narcotráfico nas Américas, sendo que eles mesmos estimulam e bancam boa parte do narcotráfico nas Américas. Enquanto isso, né, o texto fala em combater. Vamos combater o quê? O narcotráfico nas Américas e ajudar, sempre ajudar. Né? Os Estados Unidos eles fazem filantropia no mundo. Então eles ficam ajudando todo mundo a fazer várias coisas. É combater o narcotráfico aqui na América Latina e combater a pirataria no continente africano. O que, na verdade, é um ensejo de explorar problemas, muitos dos quais criados pelos próprios Estados Unidos. Quando eles colocam no texto pirataria jihadista, muitos dos grupos terroristas que atuam na África, no Oriente Médio, foram criados e bancados pelos Estados Unidos. Não esqueçam. Tem e-mail trocado aí, isso já foi denunciado pelo Wikileaks ao longo do governo Obama, que dizia: a Al-Qaeda está com a gente. É desse tipo de coisa que estamos falando aqui. Então, quando eles falam combater a pirataria jihadista, sendo que eles são criadores e fomentadores do terrorismo para terem ensejo para a intervenção militar, e quando criam e estimulam o narcotráfico para terem ensejo para se intrometer nas questões de segurança e de justiça dos países, basta ver o que fizeram com a Colômbia, por exemplo, o que fizeram com o México, historicamente, é uma grande falácia.
Os Estados Unidos, colocam entre parênteses ali, eles saqueiam navios iranianos e estão tentando bagunçar o Golfo Pérsico. Eu botei aí o Irã no mapinha e o Golfo Pérsico com um X. O que significa que boa parte dos problemas que os Estados Unidos dizem que vão resolver são eles mesmos que criam para ter ensejo para a atuação. Quando eles não criam, eles ampliam. Terceiro ponto. O artigo também apresenta o grupo como uma oposição à nova Rota da Seda da China na região. E aí, né, tá aí o mapinha para vocês, com os países que, alguns aparecem, outros não. A escala do mapa não permite ver todos, né, mas eu sugiro que vocês pesquisem, né, coloquem lá no mecanismo de pesquisa, pode ser qualquer um, tá? Provavelmente vocês vão cair lá na página do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Coloquem nova parceria para a cooperação atlântica. Vocês invariavelmente vão cair lá e vocês vão ver, vocês podem aí ver se o país de vocês foi... Claro, boa parte de quem acompanha aqui mora no Brasil, 80% dos acessos aqui são de pessoas que vivem no Brasil, mas 20% não são. Tem gente de Portugal, de Cabo Verde, Moçambique, Angola, e tem países, aí vocês vão enxergar lá, né? Vocês vão enxergar, quem está me acompanhando de fora do país já deve ter visto o seu aí, pode ter visto o seu. E tem países do continente africano de língua portuguesa que participam dessa parceria, entre aspas, também. Tá? Então, lamento muito a participação do Brasil nisso aí. E vamos ver no que vai dar esse tipo de presepada internacional aí. Mas não é um bom movimento. Não, mas explora aqui e ali. É aquela coisa, botar um pé em cada canoa. Fazer parceria com os Estados Unidos é sempre algo muito arriscado. É sempre algo muito arriscado. Ainda mais quando a coisa vem com esse contorno aí. Leiam o texto. Eles falam que é o estender o atlanticismo, a visão atlanticista para o sul global. E o projeto atlanticista é anti-sul global. Vamos para o outro assunto, tá? Vamos para o outro assunto, que é a questão das armas dos Estados Unidos e a discordância que esse tema está gerando na Europa entre a França e a Alemanha. Existem discordâncias em relação a que rumo dar para o reforço das armas da Europa. Uma levada que estimule mais a indústria bélica da Europa ou uma que mantenha mais dependência em relação aos Estados Unidos. Esses dois, existe um debate sobre isso. Logicamente que apareceu aí a figura do Boris Pistorius, não vou colocar nenhum adjetivo aqui, tá? Ia colocar um adjetivo, mas eu vou evitar o adjetivo. Apareceu a figura do Boris Pistorius, que é um cara que tem sido muito elogiado pela OTAN. Ele entra no lugar da ministra da Defesa anterior, que agora não me recordo o nome, que era uma ministra da Defesa alemã que foi derrubada porque não foi dedicada o suficiente a fazer da Alemanha uma ferramenta da OTAN no conflito na Ucrânia. Não sei se por incompetência ou por falta de interesse, mas ela foi derrubada do cargo. Seja uma coisa ou seja a outra, sendo logicamente a segunda falta de interesse algo elogiável e a incompetência logicamente não, mas ela foi derrubada do cargo. No lugar dela entrou o Boris Pistorius, tanto é que os Estados Unidos participaram provavelmente dessa escolha, porque bastou derrubar a ministra da Defesa da Alemanha, e eu falei sobre isso aqui no canal, que já houve reunião do governo alemão com o governo dos Estados Unidos, até o Lloyd Austin foi até os Estados Unidos, para definir quem seria o substituto, e o substituto foi um capacho do projeto da OTAN, que é o Boris Pistorius. Então, as opiniões do Boris Pistorius, elas precisam ser colocadas sob essa perspectiva, de que ele é um cara serviçal do projeto da OTAN. Trago aí a seguinte matéria do portal Político. França e Alemanha colidem novamente na compra de armas nos Estados Unidos. Armas dos Estados Unidos, né? O ministro da Defesa de Berlim, da Alemanha, quer sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos porque é mais rápido do que aqueles que o governo da França quer construir na Europa. Temos uma divergência aqui. O governo francês quer privilegiar armas à indústria bélica da Europa, enquanto o Boris Pistorius e setores políticos na Alemanha querem privilegiar a indústria de armas dos Estados Unidos. Lembremos sempre, e isso não é uma desculpa, tá, para a Alemanha tomar esse tipo de decisão. A Alemanha é um país que não tem autonomia, porque é um país basicamente ocupado militarmente. Então,
a conduta que a Alemanha tem, a postura que ela tem em relação aos mais variados temas de defesa, estão muito atrelados ao país que manda nesse campo aí na Alemanha, que são os Estados Unidos. O que são as tropas da OTAN ocupando a Europa continental? São um garrote no pescoço da soberania da Europa continental. O que a gente vê aí é o quê? É uma desavença, mais uma delas, entre o setor militar francês e o projeto da OTAN. Isso já aconteceu em relação aos submarinos na Austrália, quando o AUKUS, a parceria entre aspas, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, furou o olho da França, que vinha desenvolvendo um projeto de submarino nuclear com a Austrália. A gente está vendo seguidamente a França se indispor com britânicos e estadunidenses, vez ou outra a Alemanha converge com a França, junta com a França contra esses dois, vez ou outra a Alemanha pende para o outro lado. Até porque assim, a Alemanha tem muito menos soberania do que a França. Continuamos aí, trago trago dois pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A França quer alavancar a sua indústria de armas e a indústria de armas da Europa, deixando os Estados Unidos em segundo plano. Por outro lado, letrinhas azuis, o Boris Pistorius tem sido um entusiasta da agenda dos Estados Unidos, já que ele sucede uma ministra da Defesa que foi derrubada, justamente por não ser eficiente ou não querer alinhar a Alemanha ao projeto da OTAN. Então o Boris Pistorius está cumprindo o papel para o qual ele foi colocado ali. Está aí a foto do Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha. Ele já foi super elogiado, inclusive em artigos do Atlantic Council, que é um conselho do Atlântico, esse centro de estudos do qual eu falei no primeiro momento aqui, é a fonte do artigo que eu trouxe para a gente discutir no primeiro tema. E ele está cumprindo o seu papel, colidindo aí. E outra coisa, tá? Eu não estou aqui transformando o Macron num soberanista. Só estou dizendo que o Macron, sempre lembrem, o Macron é um cara oriundo do mundo financeiro. Em boa parte, um agente dos interesses financeiros transnacionais na França. Só que, evidentemente, alguns interesses graúdos na França colidem com alguns interesses graúdos dos Estados Unidos. Várias vezes, o Macron, inclusive o Olaf Scholz também, em alguns momentos, fizeram a observação correta de que há um projeto dos Estados Unidos para capitalizar sobre a crise europeia, para assediar o capital europeu. E essa é uma avaliação absolutamente correta. 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. A iniciativa europeia para o escudo do céu, esse é o nome dessa iniciativa aí para a defesa aérea, prevê a compra de armas dos Estados Unidos, da Alemanha e de Israel. E a França está tendo aí desavenças que são constantes, tá? Essa questão entre Alemanha e França, essas desavenças sobre a questão de defesa, primeiro que elas não são de hoje, elas são muito antigas. E também envolve interesses da indústria bélica dos respectivos países. Não vão achar que é um nacionalismo do Macron, é um nacionalismo do Olaf Scholz para disputar essas questões aí até... Não, a questão que está envolvida aqui é interesse da indústria bélica, de setores que ganham grana com isso. E claro, existem propostas mais nefastas e menos nefastas. Nesse ponto aqui, tá? Por favor. Nesse ponto aqui, a proposta do Macron é muito menos ruim, né? Ela é uma proposta muito mais interessante. Mas, pelo amor de Deus, nunca me associem a nenhum apoio mínimo à figura do Macron. Vocês sabem que eu tenho um histórico de críticas ao Macron. Mas, né, nesse caso, que é aquela coisa de que até relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia, ele está correto. Quando ele colide com a OTAN, invariavelmente eu vou dizer que ele está correto. Porque, né? Segundo ponto. O Macron está fazendo campanha para que e a França e a Alemanha são membros da OTAN, só para deixar claro. Né? O Macron está fazendo campanha para que os países apostem na indústria militar da União Europeia ao invés de comprar dos Estados Unidos, Israel e Coreia do Sul, que a Coreia do Sul também é implicada aí nessas parcerias militares. Não é de hoje que a gente está vendo isso, porque já falamos aqui anteriormente sobre o Macron buscando o desenvolvimento de uma indústria militar e de defesas mais robustas para a União Europeia. Como que tentando fazer da União Europeia um organismo um pouco mais forte perante a OTAN.
Aí não sabemos exatamente se uma União Europeia fortalecida vai virar um braço forte da OTAN ou se será algo um pouco separado, que pode dar alguma autonomia para a Europa continental em relação ao projeto britânico-estadunidense. Isso a gente não sabe. Acho que inclusive nem a OTAN sabe muito bem, porque ela tem também essa ambiguidade nos seus textos que ela constrói, que é por um lado achar interessante, mas ter um medo de uma certa autonomia da Europa continental. Terceiro ponto, letrinhas verdes. A França disse que não se trata apenas de se fortalecer em termos de defesa, mas de fortalecer também a logística da produção de armas. E tem uma correção. Eu acho até bem estranho que eu esteja concordando aqui tanto com o Macron num vídeo, né? Não costuma funcionar muito assim, mas tem dias que acontece, né? Tem dias que acontece. Já que falamos de Alemanha, continuamos falando da Alemanha porque ela divergiu da Ucrânia. Mais uma vez o discurso do Zelensky gerou bastante problema com vários países. Mesmo que muitos não tenham assistido por desinteresse, ou porque tinham algo mais importante para fazer, ou porque não estavam a fim de ouvir aquelas bobagens que o Zelensky diz, ele conseguiu comprar briga com muita gente, inclusive aliados da Ucrânia. Ele conseguiu piorar a sua situação com o discurso que ele fez. Se ele não tivesse ido, se ele não tivesse falado absolutamente nada, o quadro não estaria tão ruim quanto está. E olha que o quadro já é bem ruim, então ele consegue piorar o que já não é bom para o lado dele. Trago aí a seguinte notícia. Ucrânia e Rússia concordam em uma coisa, a ONU está uma bagunça. A matéria do Portal Político. A matéria continua. A reunião do Conselho de Segurança ofereceu uma plataforma ao presidente da Ucrânia e um assessor sênior do Vladimir Putin. Mas o que me importa nessa matéria do Portal Político é que ela cita ali uma proposta do Zelensky. Está aí uma foto do Zelensky na ONU e trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Zelensky propôs o fim do poder de veto para a Rússia no Conselho de Segurança da ONU, óbvio. Só que uma pergunta que pouca gente faz assim temos que mudar o Conselho de Segurança. Acho que todas as pessoas teoricamente concordam que é preciso fazer uma reformatação no sentido de ouvir mais outras vozes de outros países. Acho que todo mundo teoricamente concorda com isso. Só que, como é que tu constrói isso concretamente? Quando fala-se em construir concretamente, nenhuma proposta sólida vem. É sempre assim, algo no mundo das ideias. Olha, tem que mudar isso. Não, mas tudo bem. Tu está me propondo uma utopia, dado o fato de que não existem caminhos para isso, concretos. Agora a gente tem que saber como construir isso. Porque o multilateralismo e até articulistas da OTAN enxergam isso e afirmam isso, o multilateralismo acabou. Essa ideia do multilateralismo, o mundo sem fronteiras, globalização, todo mundo se andando no sol, que nunca existiu, sempre foi uma ilusão, isso acabou. Por quê? Porque a gente tem um outro cenário, a gente tem a OTAN trabalhando para desglobalizar. A gente tem um atrito profundo entre divergências profundas, talvez inconciliáveis, entre a OTAN e do outro lado a Rússia e a China. Como é que se constrói uma arquitetura da paz nisso? As propostas que vêm não são factíveis. Tanto é que a proposta do Zelensky foi rechaçada pela Alemanha. Pelo governo alemão. E o governo alemão, esse governo que está aí, não pode ser apontado como um governo pró-Rússia, que não é. Embora os interesses econômicos da Alemanha e da Rússia andem para o mesmo lado, tanto é que afastar-se economicamente da Rússia está prejudicando a Alemanha, não dá para dizer que o governo alemão é um governo pró-Rússia. Mas o governo alemão falou isso é uma bobagem. E sabe quem é que disse que estava errado isso aqui? A Annalena Baerbock, que é do Partido Verde na Alemanha, que é o partido mais capacho da OTAN que tem na Alemanha. Ela disse que a proposta é inexequível. Ela foi contra tirar o poder de veto da Rússia. E ninguém aqui vai ter a pachorra de dizer que a Annalena Baerbock é alguém que está a favor da Rússia, que não é. Ela é talvez uma das figuras mais pró-OTAN do governo alemão, que é a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Foi ela que disse numa entrevista que o Zelensky estava errado. Que a Alemanha apoia a Ucrânia, mas não apoia tudo que a Ucrânia diz. Segundo ponto, o Zelensky diz que a ONU é incapaz de regrar as condutas por não ter poder de dissuasão. Isso é verdade. Todo mundo sabe que a ONU ali
Só que, em que medida tirar o poder de veto da Rússia vai mudar isso? Todas as propostas que passam por tirar o poder de veto, elas são propostas utópicas. Porque a questão é, se tirar o poder de veto e uma imposição for feita a um país com o poder de fogo que a Rússia tem, que os Estados Unidos têm, como é que tu impõe isso a esse país? Como é que tu força? Entendeu? O poder de veto tem essa função de fazer com que essas forças superpoderosas não saiam desagradadas. Porque senão tu rompe o próprio organismo. Não me parece muito realista. A ponto da própria Annalena Baerbock falar, não, isso aí é irrealista. Eu já vi vários falando, não, tem que mudar a arquitetura. Não, tudo bem, eu também concordo com isso. Acho que todo mundo deveria ter mais voz. A questão é, como é que tu coloca na prática isso? Porque falar da boca para fora é muito fácil. Ah, tem que ser mais democrático, tem que ser menos desigual, bibibi, bibibi, popopó. Mas como é que tu faz na prática isso aí, entendeu? Em termos de poder. Como é que tu chama a Rússia e os Estados Unidos num canto e tu passa um pito neles? Como é que se faz uma coisa dessa? É aí que tá. Dizer que é para fazer é uma coisa. Como fazer é que é onde o bicho pega. Continua aí, tá? Letrinhas azuis. A pergunta que fica é: o que a ONU faria se decidisse algo em desacordo com uma potência nuclear? Iniciaria uma guerra mundial, Candido? Digamos hoje, tá? Digamos que os países do Conselho de Segurança da ONU fiquem contra a Rússia, por um motivo qualquer, ou contra os Estados Unidos. Como é que tu muda essa correlação de força? Como é que tu força? Não existe isso. Então não é realista. Tanto é que a Annalena Baerbock, que é uma pessoa que eu trouxe aqui todas as vezes, eu trouxe para criticar, hoje é o dia que aqueles que eu malho o pau eu estou elogiando, é o dia do avesso hoje. Tanto o Macron quanto a Annalena Baerbock. Questionaram, porque assim, ó, tem coisa tão ruim aparecendo, que até os que são muito ruins estão se destacando falando algo mais ou menos aceitável. Trago uma outra matéria aqui, tá? O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha se opõe à privação da Rússia do veto do Conselho de Segurança da ONU. Então, é justamente disso que eu estava falando, falou numa entrevista isso. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. A Alemanha disse que a proposta de mudar o Conselho de Segurança da ONU é irrealista. Não que a Alemanha não queira mudar nunca. Tanto é que a Ucrânia disse que a Alemanha tem que estar no Conselho de Segurança da ONU. Só que a Alemanha disse que não há uma arquitetura realista construída hoje. A tentativa de fazer qualquer alteração pode piorar o quadro global. Terceiro ponto. A Ucrânia continua tentando arrastar o mundo todo para a guerra contra a Rússia. Digamos assim, todo mundo vai lá, faz uma arquitetura muito fajuta, tira o poder de veto da Rússia e começa a atacar pedra na Rússia. Isso pioraria o quadro. Ao meu ver, hoje, acabar com o poder de veto, do jeito que o mundo está, no Conselho de Segurança da ONU, geraria uma piora do quadro. Me desculpem, assim, não é para ser pessimista, nossa, quer que tudo fique... Não há uma arquitetura hoje construída em termos de institucionalidade geopolítica, diplomática, para algo desse tipo. Então tudo é muito devaneio. Para mim, essas propostas são devaneios, que não levam em consideração a correlação de forças real que está aí. É um cenário bicudo da história. E as soluções são difíceis mesmo. Então, o cuidado é não mudar para pior a situação. Continuamos aí, tá? Continuamos aí na Europa, continuamos na Ucrânia, porque, inclusive, vocês comentaram sobre isso no vídeo de ontem, que é o seguinte, a Polônia corta a ajuda à Ucrânia, isso foi falado pelo Mateusz Morawiecki, que é o primeiro-ministro polonês. Trago uma matéria da Bloomberg para falar sobre isso. A Polônia diz que está cortando armas para a Ucrânia por disputa por causa dos grãos. Então, aquela questão dos grãos levou aí a um problema, mas eu acho que foi só um ensejo para ele falar a respeito disso. Não sei se foi propriamente uma retaliação. Ele fez uma fala pública ali para demonstrar que a Polônia não vai ficar engolindo o sapo da Ucrânia o tempo inteiro. Só que o governo polonês tem que tomar um pouco de cuidado para não se indispor com a Ucrânia, porque tem eleição. Daqui a pouco engatam lá um discurso de que a Polônia está sabotando a Ucrânia, mesmo que a gente saiba que o povo polonês ali tem várias divergências em relação à Ucrânia históricas, e o governo se enfraquece, porque uma das grandes bandeiras do governo polonês é alimentar o sentimento anti-Rússia.
Tanto é que o Zelensky falou uma coisa que, assim, aí hoje é dia de eu tomar as dores de que eu normalmente malho o pau aqui. Hoje eu vou ter que concordar com o governo polonês. Até eu me irritei com a fala do Zelensky na ONU sobre o governo polonês, que foi extremamente leviana, extremamente leviana. Bah, hoje o dia está do avesso mesmo. É o dia de eu ficar irritado com o Zelensky pelo que ele falou do governo polonês. Eu já vou falar disso aqui com vocês, tá? Coloquei isso lá no canal do WhatsApp. Sim, o WhatsApp tem canais e eu fiz um canal para mim lá. E eu coloquei um textinho sobre isso ontem no final da tarde. Matéria da Bloomberg, tá? A Polônia diz que está cortando armas para a Ucrânia por causa... Ah, isso aqui eu já li. A matéria continua. O premier cita tensões crescentes sobre grãos como aliados. A atenção sobre os grãos no que tange essa parceria aí, atrapalhando a parceria entre a Ucrânia e a Polônia. Segundo ponto. O governo polonês convoca o embaixador de Kiev sobre as observações da ONU do Zelensky, que foram muito desrespeitosas. Mesmo para o padrão da Polônia, a Polônia não está nem aí para respeitar diplomacia nenhuma, foram falas, assim, ó, levianas. E quem acompanha o canal sabe que eu não defenderia a Polônia de jeito nenhum, mas foram falas muito levianas, já vou falar sobre elas aqui. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Polônia disse que agora está recompondo seus estoques com armas mais modernas, e que enviou armas menos atualizadas para a Ucrânia, e é uma coisa que sempre discutimos aqui, né? Um dos objetivos era esse mesmo. Era renovar os estoques, manda quinquilharia para a Ucrânia, não que a Ucrânia tenha recebido só quinquilharia. Muitas coisas nem foram para a Ucrânia, diga-se de passagem, né? E para renovar os estoques. Segundo ponto, o conflito serviu para países membros da OTAN renovarem os seus estoques comprando mais armas dos Estados Unidos. A indústria bélica dos Estados Unidos agradece. A matéria continua. A matéria não, continua no mesmo assunto. Letrinhas azuis. A Polônia disse que seguirá contribuindo na logística, já que é central para a chegada de armas. Se a Polônia decide cortar a logística para que material humanitário, pessoas e armas cheguem à Ucrânia, a Ucrânia se ferrou, ela se lascou. Então a Polônia disse, não, a gente vai continuar contribuindo com logística, mas não com as armas. A gente vai ter ali, vai descer no aeroporto, vai por terra até a Ucrânia, mas armas dos outros, não nós. Segundo ponto. O Zelensky acusou... Olha só, cara, isso aqui para o governo polonês é péssimo no período eleitoral. Isso aqui é horrível para o governo polonês. E é horrível porque o governo polonês alicerçou o seu discurso em cima do sentimento anti-Rússia. O Mateusz Morawiecki, ele falou publicamente que na Polônia a russofobia é um sentimento mainstream. Ele falou isso. Ele estimulou a russofobia. Olha o que o Zelensky falou. O Zelensky acusou a Polônia, no discurso dele, de fazer um teatro de ajuda, mas que na verdade está fortalecendo o governo Putin. Isso aí foi tão leviano que até eu me irritei com isso. Falei, pô, isso aí é mentira, cara. Eu não defendo o governo polonês aqui, mas é leviano falar uma coisa dessa. Terceiro ponto. O Zelensky pode estar atuando a serviço da OTAN para atrapalhar as eleições do atual partido no poder na Polônia, que, embora seja pró-OTAN até a medula, gera muito problema com a União Europeia. As forças britânicas e estadunidenses gostariam de um governo mais maleável na Polônia, mas não é o caso. E o Zelensky pode estar trabalhando para buscar eleger uma força mais controlável. Assim como o Zelensky também foi uma pedra no sapato do Viktor Orbán na Hungria, né? Durante o período eleitoral na Hungria. Mas o Viktor Orbán acabou vencendo. Assim como eu acho que o governo polonês atual vai vencer. Eu acho que ele tem uma boa possibilidade de vencer, mas, né? E ali, né? Só uma notícia que eu trouxe para não deixar passar é que os aliados do G7, dos Estados Unidos do G7, agora esperam que a guerra na Ucrânia se arraste por mais 6 ou 7 anos. Tá? A pergunta que eu coloquei lá no canal do WhatsApp ontem, bem curtinha para vocês, eu falei sobre esse fato, né, que a guerra pode se prolongar. A pergunta é se a OTAN vai ter logística para tanta guerra assim. Segura o rojão por mais 6 ou 7 anos, já está, como, perdoa a expressão, mas está se peidando aí para fazer munição já, né? Inclusive admitindo isso, né? Não foi o Kremlin que falou isso, foram artigos da mídia corporativa e da própria OTAN que dizem que está muito complicada a logística dos países membros da OTAN no sentido de produção de munições.
Vamos falar um pouquinho do Azerbaijão, continuar falando da situação, porque trago a seguinte matéria ali, né? O apelo ao crescimento das sanções da União Europeia ao Azerbaijão. Existe um crescimento, então, do apelo às sanções da União Europeia ao Azerbaijão, que é rico em gás, devido aos temores de violência e limpeza étnica contra os armênios, o que, logicamente, já está acontecendo. A matéria continua. À medida que as forças armênias em Nagorno-Karabakh se rendem, os eurodeputados dizem que Bruxelas, ou seja, né, a sede da União Europeia, deve reconsiderar laços estreitos com a nação rica em combustíveis fósseis. Só que tem uma sinuca de bico aí, né? Tem uma situação muito complicada para a União Europeia sancionar o Azerbaijão, que é assim, ou a União Europeia bem sanciona a Rússia e fica sem o gás russo, ou ela começa a sancionar todo mundo que vende gás para ela. Porque o Azerbaijão vinha sendo, coloquei no mapinha para vocês aí, pintado de laranja o Azerbaijão, vinha sendo uma alternativa aos hiatos deixados pelo gás russo. Aí começa a sancionar todo mundo, como é que fica a história? Olha, a União Europeia, ela está agindo, e está cada vez mais claro que ela está agindo para cometer um suicídio europeu, um suicídio energético e econômico europeu. Eu não estou aqui defendendo o Azerbaijão, está longe de mim, não tenho menor vínculo mínimo com o Azerbaijão. Só estou demonstrando que é muito complicada essa tomada de decisão aí. Por quê? Porque a União Europeia, a Europa continental vive uma crise energética. Ela está sancionando o gás russo, que é fundamental para a economia da Europa. Aí vai sancionar o Azerbaijão, que seria uma das saídas, tem sido uma das saídas da Europa, ainda com muitos problemas, para a crise energética. Então, continua ali, trago 2 pontos, tá? Letrinhas vermelhas. As sanções sobre o Azerbaijão irão aprofundar a crise energética, se confirmadas, logicamente, na Europa. Não sei se isso aí passa, né? Segundo ponto, a Europa tem tentado se afastar do gás russo, o que está afetando a competitividade da economia europeia. A Alemanha está pagando todos os pecados do mundo por isso. Então, é preciso, no caso da Europa, né, que ela encontre saídas para isso aí, porque, logicamente, há uma tendência do Azerbaijão continuar promovendo violência contra os armênios. Violência que os armênios sofrem historicamente, né? Continuamos aí, né, no mesmo assunto. Letrinhas azuis. Ampliações estruturais permitiriam ao Azerbaijão ampliar o envio de gás para a Europa, sendo uma saída possível para o gás russo. Tanto é que foi a Ursula von der Leyen, que foi até o Azerbaijão, falar sobre essa ampliação. Um projeto que até gerou um certo frisson na Europa, né, uma situação de alguns críticos por causa da política do Azerbaijão, outros felizes porque iria reduzir a penúria energética, e agora essa situação aí volta para a discussão. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Forças de paz da Rússia evacuaram alguns armênios da região de Nagorno-Karabakh por causa da violência dos assassinatos, então é uma tendência. Não havendo resistência, vai ter violência, vai ter assassinato. A preocupação da União Europeia, ela é válida. Todo mundo que está preocupado com aquela situação está acertando. A questão é como dissuadir o Azerbaijão sobre isso, no caso da União Europeia, sem aumentar sua crise energética. E a matéria que eu trago ali é a seguinte: a Rússia relata soldados de paz mortos em Nagorno-Karabakh, ou seja, as forças militares do Azerbaijão mataram alguns soldados russos, e isso gera um atrito com a Rússia, por motivos óbvios. A Rússia tem forças de paz na região e as forças do Azerbaijão acabaram matando soldados russos, e tão logo isso veio à tona, coloco as letrinhas verdes ali, aconteceu o seguinte: o líder do Azerbaijão, ele tratou de conversar com o Putin porque os soldados de paz da Rússia foram mortos na região, então ele tratou de tentar não fazer o problema crescer. Por quê? Porque a Rússia é uma parceira militar do Azerbaijão. Muitas das armas que o Azerbaijão usa são russas. A Rússia tem um tratado de segurança com a Armênia e é grande parceiro militar do Azerbaijão. Isso está gerando um imbróglio que eu já discuti com vocês nos últimos dias aí, né? Aí temos o Vietnã, né? Temos o Vietnã pressionando os Estados Unidos. Por quê? Trago a seguinte matéria.
O primeiro-ministro vietnamita levanta questões sobre as tarifas irritantes na conversa com a Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, à medida que os laços econômicos se aprofundam. Eu troquei o meu navegador, aí esse novo tradutor ele é meio ruinzinho, mas o navegador ele é menos travado. Mas o tradutor não é muito legal, então vez ou outra eu vou ter que fazer uma correçãozinha aqui, né? Então o Vietnã, já falamos várias vezes sobre essa aproximação entre o Vietnã e os Estados Unidos, em função de vários motivos aí que já foram discutidos, está pressionando os Estados Unidos a mudar a condição do Vietnã, a classificação do Vietnã nos mercados. Para o quê? Para derrubar tarifas que são impostas ao Vietnã. Trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Vietnã quer que os Estados Unidos reconheçam o Vietnã como uma economia de mercado. Por quê? Porque a partir do momento que reconhece como economia de mercado, derruba as tarifas. Segundo ponto, os Estados Unidos impõem tarifas ao Vietnã por considerar a sua economia não mercantil, que seria uma economia planificada com a regência do Estado. Claro, os Estados Unidos usam isso como um artifício, logicamente, para atrapalhar adversários. E o Vietnã não é porque tem parcerias e está aproximando suas relações com o Vietnã, que não tem questões profundas entre o Vietnã e os Estados Unidos. A geopolítica e a política são assim. Não existe amigo, existem interesses. E o Vietnã está tentando explorar uma certa situação. Muito perigosa, diga-se de passagem, porque toda parceria com os Estados Unidos é muito perigosa. Mas o Vietnã também tem seus problemas históricos com a China. E assim como o Vietnã trata a China, com quem tem problemas históricos, como um parceiro em alta conta, está colocando os Estados Unidos nesse mesmo patamar agora, assim como a Rússia. Está aí o primeiro-ministro vietnamita, que é o Pham Minh Chinh, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Como os Estados Unidos estão prometendo mundos e fundos para o Sudeste Asiático para tentar isolar a China na região, o Vietnã está surfando a onda. Ou seja, a China já teve o seu momento, já foi aí a saída para os problemas das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, agora eu vou me apresentar aqui como uma saída também. Aí lá no futuro, de repente, os Estados Unidos vão entrar em atrito comigo, porque é natural. Porque há um movimento para tentar enfraquecer a China, que é o que eu coloco nas letrinhas verdes ali. Ó. O capital dos Estados Unidos está buscando alternativas à China no Sudeste Asiático, buscando evitar fortalecer a China. Quando a China foi convidada para participar da brincadeira do mercado global, lá na década de 1970, e ela foi se aprofundando com o passar do tempo nessa brincadeira, o intuito era de que o capitalismo dissolveria o socialismo por dentro, mas isso acabou não acontecendo. E a China se fortaleceu nesse jogo. O Vietnã também é um país socialista. E com características semelhantes, assim, né, em termos de abrir o mercado, mas manter um Estado centralizado ali, né, um Estado forte. Só que a questão justamente é essa. Agora os Estados Unidos atritam com a China e eu tento explorar isso para tirar vantagens. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos já foram elevados a um status diplomático semelhante ao de China e Rússia pelo Vietnã. São as voltas que o mundo dá, né? O Partido Comunista tendo em Taiwan como grande parceiro o Kuomintang, voltas que o mundo dá. Os Estados Unidos vendo no Partido Socialista, no governo socialista vietnamita, uma saída para enfrentar a China, também um governo socialista que cresceu mais do que a OTAN esperava. A história é muito legal por isso, né? E aí eu vou para o último assunto, vamos falar do Oriente Médio, por quê? Porque Israel está apoiando o acordo nuclear entre a Arábia Saudita e Estados Unidos, matéria do The Wall Street Journal. Enriquecimento de urânio saudita é apoiado por Israel para que fechem um novo acordo, né? Esse tradutor é terrível. Continua ali a matéria. A iniciativa faz parte de conversações que forjariam laços diplomáticos entre os dois países do Oriente Médio. Então, qual é a questão aqui? Israel apoia uma parceria de transferência de tecnologia dos Estados Unidos para a Arábia Saudita, que é o que a Arábia Saudita está exigindo para fazer avançar os diálogos de normalização das relações com Israel. E Israel topa isso.
Lembrando que a Arábia Saudita falou, é para uso civil, mas se pá, né, como se disse, de repente, se for preciso, se o Irã desenvolver, a gente também quer desenvolver a nossa tecnologia nuclear para uso militar. Israel está topando essa parada. Não sei se topa a questão militar, mas está topando projetos civis, o que já é, digamos assim, um avanço das negociações. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Israel apoia uma parceria entre Estados Unidos e Arábia Saudita para enriquecimento de urânio. Segundo ponto. Em troca, a Arábia Saudita normalizaria as suas relações com o Estado de Israel, fazendo avançar os acordos de Abraão. Assunto do qual eu já falei várias vezes aqui. É uma tentativa da OTAN, através de Israel, trazer para o seu lado, explorando a questão xiitas, sunitas no Oriente Médio, norte da África, e tem até tentativa de estabelecer parceria com o Sudeste Asiático, explorando no mundo islâmico Israel, porque a imagem britânica estadunidense está muito degradada, dado que essas forças já fizeram contra países do Oriente Médio e África e assim por diante. Entendeu? Então os acordos de Abraão seriam uma tentativa de um braço da OTAN no mundo islâmico. Continua aí nesse assunto, letrinhas azuis. Os acordos de Abraão visam neutralizar a força do Irã na região. Pelo menos quando a gente fala de Oriente Médio, é uma tentativa de neutralizar a força do Irã, trazendo para o lado de Israel forças do mundo islâmico. Algumas já foram, mas a ampla maioria resiste muito por causa do relacionamento entre o Estado de Israel, que segue valores judaicos, e a relação que o Estado de Israel estabelece cada vez mais em relação aos palestinos. A violência contra o Estado palestino e cada vez mais utilizando um discurso religioso, de fundo religioso, para explicar as atrocidades que comete. Segundo ponto. Os sauditas já revelaram que vão buscar tecnologia nuclear militar se for necessário, com qualquer parceiro, e a China já esteve no radar. Os Estados Unidos trataram logo de acelerar sua negociação, porque quando um país olha para a China, os Estados Unidos já tratam logo de tentar conversar. Né? A China é meio que uma ferramenta de negociação eficaz. Terceiro ponto. Acredita-se que Israel tem armamento nuclear e a OTAN quer evitar que o Irã desenvolva, e agora a Arábia Saudita entra na parada. São retratos do cenário multipolar. Né? A gente está vendo cada vez mais que os países estão trazendo aí para a discussão os seus interesses. Relações cada vez mais difíceis de entender dentro daquela perspectiva clube do Bolinha, clube da Luluzinha, porque são relações muito intrincadas. E a OTAN está tendo que sambar, porque a OTAN ela age no molde clube do Bolinha versus clube da Luluzinha. A mentalidade Guerra Fria da OTAN é justamente isso. É o nós contra eles. Só que a OTAN está tendo que jogar pelo caminho muitos dos seus discursos aí, porque eles já não cabem no mundo contemporâneo. Trago aí o momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, o momento de pedir o apoio financeiro para os que querem apoiar e podem apoiar, para aqueles que gostam do canal e veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão geopolítica e de temas internacionais. Apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo, as propagandas. Se eu fosse depender apenas da receita desses anúncios, ficaria muito complicado manter o canal. O que mantém o canal efetivamente são as pessoas que apoiam o canal e que eu agradeço sempre pela confiança no trabalho que eu faço, a ponto de apoiarem financeiramente. Então, são vocês que garantem esse trabalho de segunda a sexta, com um nível de dedicação, escolhendo vários assuntos, pesquisando, formulando aí as imagens organizadas para a gente discutir. Então, sou grato pela confiança no trabalho. Formas de apoio são 3. Não estão em ordem de importância, todas as formas são bem-vindas e em todas as formas de apoio vocês escolhem com que valor apoiam o canal. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Tá? Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, está aí o site do Apoia-se para quem quiser um apoio mensal. Segunda forma de apoio é pelo Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca número do telefone como chave Pix, número de celular, número de CNPJ, número do CPF como chave Pix. Eu coloco um e-mail. E o e-mail é pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago,
e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. A última forma de apoio é pelo botão Seja Membro, botão que fica embaixo do vídeo aqui no YouTube. Ajuda pelo YouTube, uma ajuda mensal, tem várias faixas de valor ali porque a rede exige que eu coloque faixas de valor. E todas as 3 formas, repito, são bem-vindas. Repito também o meu agradecimento aos que apoiam. Agradeço pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.